técnico Hélio dos Anjos volta à tona no Goiás para, por que não, assumir uma nova função dentro do clube. E o Hélio, que em uma entrevista recente, afirmou que teve algumas conversas sobre o futebol com o Paulo Rogério Pinheiro. É um nome, sim, hoje bem visto pelo clube. Eu quero dar a minha opinião em relação ao Hélio dos Anjos e qual exatamente seria esta função do treinador, hoje com 67 anos de idade. O seu último clube foi o Paysandu. Aliás, o Paysandu e o CRB, né, na temporada passada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para a gente bater um papo em relação a esse assunto polêmico, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. E para você não perder nenhum jogo do Verdão nesta Série B do Campeonato Brasileiro, tem clássico na quinta-feira, é com a Agim TV. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Você paga apenas R$ 30 mensais e tem acesso ao vivo nos jogos da tela do seu celular, computador, Smart TV, computador, tablet e muito mais. Não tem a assinatura com fidelidade, multa, nada disso. É só você assinar e assistir com a Agim TV. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um assunto polêmico no Goiás, um retorno do técnico Hélio dos Anjos, a Serrinha, nessa temporada de 2025. Vamos lá. Primeiramente, essa informação que foi confirmada pelo jornalista André Rodrigues, onde alguns conselheiros do Goiás entendem que poderia ser feita uma proposta para o Hélio dos Anjos em um cargo de coordenador de futebol no Goiás. Essa informação no último final de semana. Peguei aqui esta matéria publicada pelo perfil do Fanáticos pelo Goiás. Um abraço para a rapaziada, faz um excelente trabalho por lá também. Convido você a seguir. Sobre o Hélio dos Anjos, a questão dele é a seguinte. Ele está livre no mercado desde que deixou o CRB ao final do ano passado. Fez sim uma boa campanha em Alagoas. Mas o valor pedido para renovação acabou ficando fora da realidade do clube alagoano. Inclusive o Hélio elogiou a contratação do Anselmo Ramon pelo Goiás em uma entrevista, se eu não estiver enganado, no canal da Ana Lívia Dias. O Hélio dos Anjos também, que recentemente afirmou o seguinte, algumas conversas com o Paulo Rogério Pinheiro para uma questão de futebol mesmo, uma questão de amigo, né? Uma matéria divulgada pela Ana Lívia Dias também. O técnico comentou sobre essa possibilidade de retorno ao Goiás e deixou claro que não existe essa possibilidade no momento, como executivo de futebol. Ele revelou que recebeu 2 visitas do ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro e nesta questão de dirigente, de executivo de futebol, um diretor de futebol, como se fosse no lugar, por exemplo, do Lucas Andrino, isso não existe hoje. Abre aspas. 2 vezes que eu voltei em Goiânia, o Paulo Rogério foi me visitar. Passamos a manhã falando sobre o futebol. Sei que muitos estão achando que a realidade é isso. Ser diretor, essa questão não é algo que eu administro ainda. Qualquer situação no Brasil ainda não está fácil para você ser um executivo, declarou o ex-treinador do Goiás. E eu concordo com o Hélio dos Anjos, é complicada essa situação interna no clube, mas eu vou deixar aqui um porém. Para mim, seria sim uma boa o Goiás pensar no Hélio dos Anjos nessa questão de um coordenador de futebol. O que exatamente faz um coordenador? São várias funções, né? Aquela questão de você lidar com o dia a dia no clube. É um cara que pode dar os seus pitacos também na questão administrativa, uma contratação, uma forma de jogar, uma instrução, claro, ainda mais sendo um cara com referência, como é o Hélio dos Anjos. Alguns ex-técnicos, ex-jogadores, também fizeram essas funções, né? No próprio Goiás, o Paulo Autuori acabou não funcionando lá em 2022. O Felipão também, acho que chegou no Atlético Paranaense para fazer essa função. Por que eu acho que o Hélio dos Anjos poderia ser algo a fazer sentido? No Goiás, muita gente ouviu naquele momento de crise, que agora parece estar passando, se Deus quiser vai passar, que o Lucas Andrino era um cara que tinha essa dificuldade na hora da cobrança, de ter o pulso firme, de chegar, né? Uma informação divulgada pelo próprio André Rodrigues, às vezes era um dirigente que passava muito a mão na cabeça do jogador. O Hélio dos Anjos, ele é um estilo paizão, mas na hora de cobrar o cara sabe aonde ir. Da mesma forma, o Goiás é um clube que internamente é muito instável. Então é muito fácil essa pressão que vem de cima da diretoria, ou os bastidores pegando fogo, chegar no jogador. E isso não é bom. Você tendo um cara para administrar isso, como seria um Hélio dos Anjos, é muito bom. Porque não é de responsabilidade do técnico fazer tudo isso. São muitas tarefas. Então assim, o que eu quero dizer?
Até mesmo indo de raciocínio naquele momento que o Goiás estava buscando um novo técnico, e eu falei, o Goiás não pode apostar agora. Se o Goiás trouxer um treinador com um perfil jovem de aposta e ele não tiver a experiência, o Goiás corre o risco de derrapar muito feio na Série B. Trouxe o Mancini, que é um cara que entende de bola, conhece o Goiás, tá aí dando resultado desde o início da Série B. Show de bola. O Hélio dos Anjos também é um treinador nesse mesmo cenário. Se ele fosse contratado para técnico, eu particularmente não gostaria nesse momento. Por quê? Buscar algo diferente. Acho que o Hélio no Goiás seria só numa situação assim extrema para treinador. Como por exemplo, até falei isso aqui. Falta 3 rodadas para a Série B, o Goiás precisa ganhar para chegar à Série A, tá sem técnico. Pô, o Hélio dos Anjos é aquele cara que chega, chacoalha o elenco. Mas agora, num começo de planejamento, é um nome que eu não teria. Também não apostaria em executivo de futebol, em contratações, sendo o seu primeiro trabalho nesse quesito. Mas, não vou mentir para vocês não, essa possibilidade de um coordenador de futebol me chamou sim a atenção. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo também na seção de comentários. Faça a declaração do seu imposto de renda com a RJC Assessoria Contábil, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, mas com prestações para todas as outras regiões de Goiânia e também do estado. Você encontra também outros serviços, como por exemplo, a revisão e o planejamento completo da sua contabilidade para esse ano de 2025, a melhor maneira de você pagar os impostos. Além disso, a restituição de impostos caso você tenha pago mais do que deveria nos últimos anos, a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica e também a atualização do valor do seu imóvel no imposto de renda. Esses e vários outros serviços você encontra com a RJC. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Igualmente, a RT Facas, onde você encontra esses lindos produtos personalizados do Verdão, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Você pode fazer a sua encomenda ou retirar o produto à pronta entrega. O Ricardo Teixeira está pronto para te receber, nosso parceiro de longa data aqui do Goiás News. Vou deixar também todas as informações. Além de produtos do Goiás, você encontra também de outros clubes de futebol, outras personalizações, como por exemplo, de pescaria. Você que tem algum ente querido que está se formando, você pode fazer uma personalização também com a profissão desse seu parente, enfim, uma ótima alternativa para você presentear aquele que você ama nesse mês de abril. O link da RT Facas, logo aqui abaixo também, na descrição do nosso vídeo. Outra questão também no futebol brasileiro, muito se fala em relação à idade. Eu não concordo com um profissional, ele tenha um limite de idade. Do Hélio dos Anjos eu coloquei essa questão, olha, hoje eu não gostaria do Goiás contratar o Hélio de novo, porque eu queria ver algo diferente. Não que necessariamente o Hélio não sirva mais para um clube que busca o acesso na Série B. Não, acho que o Hélio dos Anjos teria sim mercado. Da mesma forma que, por exemplo, eu aceitaria o Felipão no Goiás. Por que não? Eu acho que o Felipão seria uma escolha, por exemplo, que já passou a vez dele, por exemplo, de treinar o Cruzeiro, o Palmeiras, o Flamengo. Aí é outro cenário, entende? O Jorge Jesus também, ele tem quantos anos? Acho que já está beirando essa fase de 70 também. Vai falar que o Jorge Jesus não seria uma boa para a seleção brasileira, por exemplo, ou para o Palmeiras ou para o Flamengo, entende? Então a questão eu vejo muito da qualidade e também dos momentos. O Wagner Mancini também não é nenhum recém-chegado, tem 58 anos de idade, então acho que vai muito do perfil, da maneira também de encarar o futebol. Mas confesso para vocês que gostei dessa possibilidade. Você pode deixar a sua opinião em relação ao Goiás e essa questão de alguns conselheiros também fazendo, né, uma sugestão, não é nada oficial, mas a gente sabe como funciona a política no Goiás, tem sim muita força. Entendendo que poderia ser feita uma proposta, uma criação também desse cargo de coordenador de futebol no Goiás, que eu não acho a ideia ruim, tá? Tanto dessa criação desse cargo, como também desse nome ser o Hélio dos Anjos, mas não é um técnico barato, assim, não é um profissional barato, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque o Goiás poderia contratar, às vezes, um nome mais jovem para fazer essa função de um coordenador, sei lá, com um salário de 30 mil mensais. O Hélio dos Anjos, ele duvido que ganhasse menos do que 100 mil reais. Lá no CRB, 100 mil, 150, 200 mil no Paysandu. Então, assim, não é um profissional barato. Claro que não precisa mais de dinheiro, enfim, tem que estar motivado também para treinar o Goiás. Acho que o Hélio aceitaria, apesar daquelas declarações polêmicas, enfim, o Hélio dos Anjos ama o Goiás, tá? E o torcedor do Goiás também reconhece esse carinho. É um amor e ódio, né? Normal, faz parte, mas acho que é um nome que já ajudou muito o Goiás
em outros momentos também. E o Goiás ele precisa valorizar mais os seus ídolos, tá? Não estou pedindo o Hélio, volto a repetir novamente, como técnico, quando o Mancini sair, vem o Hélio dos Anjos. Não, mas de você dar um apoio, dar um incentivo, às vezes trazer aquilo que eles ainda podem contribuir para outras funções dentro do clube. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também na seção de comentários. Começa um novo esporte com a Bueno Tênis Club. Lá você aprende tênis, beach tênis ou pickleball para adultos e crianças, localizado na Avenida T15, no setor Bueno, com horários personalizados de acordo com a sua rotina. Vou deixar todas as informações da Bueno Tênis Club pelo link aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Você que acha impossível aprender do zero, aqui na Bueno Tênis Club nós temos a solução para você. Nós temos turmas de iniciantes do zero no tênis para alunos que nunca jogaram, nunca pegaram numa raquete. Com professores especializados, eu vim aqui te convidar para conhecer a Bueno Tênis Club. Agende agora mesmo a sua aula e faça parte dessa comunidade